Meus irmãos, grata satisfação, bondade de Deus e do pastor da igreja de retornar aqui, rever o pastor. A última vez que eu estive aqui, o pastor disse: rapaz, eu acho que a gente não se vê mais. Eu disse: conversa é essa, rapaz? E já estamos aqui se vendo de novo. Que bênção do céu. Deus abençoe o pastor Valdemar, continue dando ao Senhor graça, saúde, irmão Marli, pastor Joel, pastor Gesiel, toda a família, a diretoria dessa igreja. Amados, o tempo passa, as horas se vão e nós precisamos ganhar tempo nessa noite. Então vamos à palavra de Deus e depois os irmãos tomarão o vosso assento. A nossa programação, nós vamos falar um pouco de finança hoje. Eu pretendo dar aos irmãos aqui um panorama nesse tema, e amanhã sobre liderança, autoridade espiritual voltado para a liderança. Portanto, vamos tomar um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios para nós tratarmos esse assunto dessa noite. Vamos tomar esse texto como uma referência da leitura oficial dessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. A partir do verso 5 eu estarei lendo, os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não com avareza. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifa, e o que semeia em abundância também ceifa. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu ao necessitado, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o fruto da vossa justiça. Amém. Podei tomar assento. Meus irmãos, vocês me conhecem várias vezes que aqui estive com os irmãos, também pelo vosso pastor, a nossa amizade, o nosso relacionamento de muitos anos. Eu sou pastor de igreja, e quando eu digo isso, não é desmerecendo qualquer um outro pregador que nós intitulamos de pregador itinerante, mas eu pontuo isso para dizer que pastor de igreja que está atuando no pastorado, então a mensagem ela é diferente daquele que só atua como itinerante. Porém, meus irmãos, tratando-se da área do ensino, no ano de 2009, eu estava numa viagem nos Estados Unidos, e eu fui pregar numa escola bíblica, pastor Valdemar, e naquela escola bíblica tínhamos mais 2 pregadores naquela noite. Eu preguei primeiro, depois de mim teria um outro pregador, um americano, que iria pregar, e depois um outro pastor brasileiro que também estava comigo. Eu terminei a ministração e esse pastor começou a pregar, e quando ele estava pregando, no meio da mensagem, ele parou e disse assim para mim:
eu estarei te dando um ministério no Brasil para auxiliar líderes. Você vai auxiliar líderes. Eu confesso aos irmãos que eu não discerni muito bem, pensei na minha mente, eu pensei aqui nos Estados Unidos, ele tem esse negócio de mentoria, então acho que eles estão pensando isso aí. Mas eu aprendi que a Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Profeta, meus irmãos, pode ser até jumento, mas profecia tem que ser bíblica. Então, ignora o profeta e pega a profecia, que a benção dá certo. Mas escute isso, voltando para o Brasil, passou algum tempo, de 2009 para cá, pastor Valdemar, nasceu no meu coração e Deus nos orientou, e hoje nós falamos em 3 temas específicos, que é finança, autoridade espiritual e família. Eu estava falando ao pastor Joel hoje, nós estamos lançando um livro agora sobre o poder dos pais em empoderar os filhos. A palavra de um pai, ela é muito mais forte do que a palavra de um profeta, do que a palavra de um pastor. Pode ser o homem mais santo que tiver na terra. A palavra do pai, ela pode direcionar o filho totalmente diferente. Mas esses temas, principalmente finança e liderança, autoridade espiritual, dá-se a entender que quando o líder ministra, porque todo pastor ensina, irmão, todo pastor ensina, porque veja que Paulo diz que ele subiu e deu dons aos homens, e ele vem separando os dons que ele deu, mas quando chega, pastor Valdemar, de pastor para mestre, não tem separação, porque todo pastor é mestre, nem todo mestre é pastor, mas todo pastor tem dom de mestre. Se você for um diácono da igreja e receber uma congregação e orar por você, a partir daquele momento o dom de mestre é ativado na sua vida. É por isso que pastor pode ficar 100 anos na frente da igreja, nunca falta mensagem para ele. Por quê? Porque o dom de mestre está atuando. Pode vir qualquer um pregar, mas o povo diz: rapaz, eu quero ouvir o pastor. O pastor pode falar que Zaqueu subiu da árvore, desceu da árvore, e a mensagem é diferente, a mensagem tem mais graça, a mensagem tem mais unção, porque o dom está incluído ali. Então veja bem, a minha pretensão aqui não é, meus irmãos, ensinar especificamente algo novo. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja doutrinada, uma igreja ensinada, mas o que eu quero aqui é colocar o meu ministério debaixo da autoridade aqui que está estabelecida e cooperar com a igreja. Por quê? Porque esses são 2 temas, finança e autoridade, que dá a se entender que o pastor está legislando em causa própria. Então por isso que eu venho como pastor e não tenho dificuldade de falar esse tema. Agora, são 2 temas delicados, irmão, são 2 temas delicados. O pastor, para entregar o púlpito, entregar o microfone a um pastor para tratar desse assunto aqui, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é um desafio muito grande, porque são temas delicados de ser tratados. Mas eu quero nesta noite dizer aos irmãos que finança é um tema genuinamente bíblico. Jesus falou 70% das suas parábolas sobre finança. A Bíblia fala mais de dinheiro, de finança, do que de salvação. A Bíblia fala 273 vezes de forma direta sobre salvação, e fala 2073 de forma direta sobre finanças, sobre dinheiro, sobre administração, à luz da Bíblia. Então veja que esse assunto é bíblico. Mas, amados, nós estamos numa igreja, a Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos. 100 anos. Então veja que é uma igreja que tem uma história de ensinamento. Mas agora há um questionamento. Qual questionamento? Pastor Edi, é certo que a gente vê na internet, é certo que esses pastores estão ensinando,
exceto falar de finanças desse jeito. Eu termino de ministrar aqui, e os irmãos todos têm liberdade de buscar uma outra ministração aí fora. Isso acontece todo dia, nas redes sociais. E há um confronto, pastor, alguém falou que não precisa ser dizimista, o outro está ensinando finanças desse jeito, e aí, quem é que está certo, quem é que está errado? Ora, amados, nós somos uma igreja, repito, de 100 anos, aonde quando nós chegamos em muitos lugares, só chegou nós, como igreja pentecostal principalmente, em muitos lugares como igreja evangélica. Então, Josué, o que acontecia? Nós não tínhamos concorrência. Plantava-se uma igreja, o pastor Valdemar pode nos ajudar nisso, e na maior simplicidade que essa igreja fosse, os crentes chegavam. Então não importava, com zero conforto. Qual é o desafio de hoje, pastor Joel? Hoje nós temos as igrejas chamadas neopentecostal. Então esse pessoal chega, constrói mega templo, mega som, mega banco, tudo do bom e do melhor. E aí os crentes assembleantes dizem assim: olha, só a nossa igreja que não investe. E aí os pastores vão ficando apertados com isso, porque alguns começam a criticar. Sabe qual é o problema, irmão? É que nós queremos o conforto das comunidades com oferta de assembleano. E aí a conta não fecha, irmão. Por que a conta não fecha? Porque nós não nos preocupamos em falar desse tema. Por quê? Porque os crentes assembleanos são até bem ensinados, na maioria, no quesito dízimo, irmão. Mas, com raras exceções, nós somos ruinzinhos de oferta. Ruinzinho de oferta. Agora, a questão não é essa, a questão é o seguinte: o tema de prosperidade, com o advindo da teologia da prosperidade, então nós tomamos um outro extremo. Qual foi o outro extremo? Irmão, teologia da prosperidade é do diabo. Por quê? Porque exagerava-se na forma que ensinava. Chegaram para uma jovem que trabalhava em um banco, e essa jovem tinha uma agilidade muito grande. Quando ela estava recebendo dinheiro no caixa do banco, e caía uma nota falsa na mão dela, pastor Valdemar, ela já identificava na hora. Então chamaram os especialistas e disseram para ela assim: como que você desenvolveu tanta habilidade para conhecer nota falsa? Ela disse: mas eu não conheço nota falsa. Ah, mas como você não conhece? Não conheço. Eu conheço a verdadeira. Então quando a falsa chega, eu já sei que é falsa. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz. Porque se nós ficarmos com o que a Bíblia diz, esquece o que Edi falou, o que João falou, o que Pedro falou, o que o pregador da internet falou. É a palavra de Deus é quem diz. Portanto, nós vamos olhar para isso então com esse prisma, olhar para isso com essa interpretação. O que é que a Bíblia diz acerca disso? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo começa a trabalhar a partir do verso 14, e diz que Cristo morreu por nós, com muitos propósitos, mas número 1, Paulo disse que para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Pela fé, nós somos herdeiros da promessa, disse Paulo. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão abençoar através dele todas as famílias da terra. E este descendente de Abraão, que é Cristo, foi o portador da bênção desde que Deus chamou a Abraão. Mas isso antecede a Abraão. Vamos para
o Éden nessa noite. Quando Deus estabeleceu o homem no Éden, Deus deu a ele no Éden abundância. O que é que o homem tinha no Éden? O homem tinha no Éden prosperidade plena. E o que é prosperidade? Da onde advém a prosperidade? Primeiro, no Éden o homem tinha comunhão plena com Deus. A Bíblia diz que Deus descia todos os dias, na viração do dia, e falava com Adão. Então ele tinha comunhão com Deus. Segundo, ele tinha saúde física em abundância. Que homem era Adão, irmãos? Que a Bíblia diz que ele colocou o nome em todos os animais. Ele não tinha um laptop, ele não tinha um computador, mas ele colocou o nome em todos os répteis, em todos os seres. Que mente era aquela? Ele lavrava o jardim sem cansaço físico. Que homem era esse? Era o super-homem, porque gozava da bênção da saúde plena, por não conhecer o pecado. Terceiro, Deus disse a Adão, de todas as árvores você pode desfrutar, menos de uma. Ou seja, Abraão tinha abundância no Éden ou não? É tão certo que Abraão tinha abundância e não tinha falta de nada, que quando a serpente veio tentar Eva, ela não vai pelo estômago, ela vai pela beleza. Quando ele vai tentar Jesus no capítulo 4 de Mateus, ele vai pelo estômago, porque Jesus está com fome, Jesus está jejuando. Mas Eva e Adão não, eles têm abundância. Ok. Quando eles pecam, eles são colocados fora do Éden. Colocados fora do Éden significa colocados fora da presença de Deus. E quando eles saem fora da presença de Deus, o que é que eles perdem? Eles perdem, número 1, comunhão com Deus. Número 2, ele perde a saúde física. Número 3, ele perde a abundância que tem no Éden. E sabe o que Deus disse para Adão? Adão, a partir de hoje é o seguinte: você vai comer com o suor do teu rosto, e quando você conseguir muito, você vai comer o pão de cada dia. Pão de cada dia. Segunda tu come, mas terça tu tem que suar de novo para comer na terça. É mais ou menos assim, comendo o almoço e vendendo o almoço para comer a janta. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus fez uma reunião ministerial. Quem é que está nessa reunião? Está Adão, está Eva e está a serpente. E para a serpente Deus disse: olha, o instrumento que você usou, eu também vou usar. Ele vem via mulher, e Deus disse: da mulher vai nascer um, e esse vai ser o remidor. Aqui está a raiz, irmãos, da bênção. A Bíblia diz que Adão foi posto fora do jardim, e Deus colocou querubim com a espada. Se Adão quer voltar para o Éden sem conserto com Deus, a espada está ali para impedir. Passa-se os tempos, nasce Jesus. José e Maria chegam no templo com o menino, e quando o apresenta nos braços do velho profeta, ele levanta e começa a dizer: está nos meus braços a salvação de Israel, o remidor, e vai falando. Aí ele diz assim: vejo uma espada que ultrapassa a sua alma. O que é que ele está dizendo? Ele está entrando no Éden de volta. Ele não foge da espada, ele encara a espada que é a cruz. Pois na cruz,
Cristo nos reconciliou com Deus, sim ou não? Ora, quantos creem nessa noite que está reconciliado com Deus? E eu disse há pouco que quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ele sai fora do Éden, ele perdeu em 3 áreas. Ele perde a comunhão, ele perde a saúde e ele perde a abundância. Pois bem, Cristo na cruz, Paulo diz aos Gálatas que nos resgatou da maldição da lei. E quando tu olha para Deuteronômio capítulo 28, uma das maldições da lei é a miséria, é a falta, é a pobreza. E o que é que Paulo está dizendo agora? Nós fomos resgatados. O que é que Cristo nos deu de volta, pastor Gesiel? Primeiro, Ele nos reconciliou. Então temos comunhão com Deus. Segundo, Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Cura está no pacote. Quantos crê que Jesus cura? Irmãos, e não precisa marcar um culto para cura, não precisa marcar reunião de cura. Cristo cura agora, Cristo cura nesse culto. Enquanto eu estou falando aqui, Ele cura aí, sabe por quê? Porque a palavra é poderosa para curar. Mas nós cremos na cura, nós cremos no perdão dos nossos pecados, e a prosperidade? E a abundância? Você crê que Ele tem isso para nós? Quantos crê nessa noite que prosperidade é a vontade de Deus? Mas há uma pergunta: se prosperidade, se abundância é a vontade de Deus, por que todos os crentes não prosperam iguais? Primeiro, se lembre que Deus manifesta a sua vontade de 3 formas distintas. Diga comigo: vontade soberana. É quando Deus decide sem perguntar para mim nem para você. Isso é a vontade soberana. Deus disse para Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque do ventre eu te escolhi. E veja que Jeremias já tinha 16 para 17. Jeremias está dizendo: eu não tenho 30 ainda, eu não tenho condições de assumir o ministério profético. Deus disse: não é nem com 30 nem com 17. Antes, quando tu estava no ventre, eu já te escolhi, as nações eu já te dei. Isso chama-se vontade soberana. Deus não pergunta, Deus determina. Mas Deus também trabalha na vontade permissiva. O que é vontade permissiva? Quando Deus permite que algo aconteça, mesmo não sendo a sua vontade plena. Mas tem uma coisa: Deus pode soltar a corda, mas a ponta fica na mão dele. Da onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. O que você viu? Eu vi muita gente torta lá, mas você viu um crente lá? Lá tem um crente Jó. Irmão, Jó deu testemunho para o diabo. Para o diabo. Deus pegou a vida de Jó e disse: você viu Jó lá? E aí ele pede, Deus permite. Vontade permite. Aí Deus disse: até aqui você vai, daqui para frente você não passa. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Se você está na presença de Deus, durma tranquilo. Tem crente que fica mais preocupado com o diabo. Meu irmão, a tua preocupação é só uma: chegai-vos a Deus. E o diabo? Pastor disse: rapaz, deixa o diabo para lá, não tem negócio com o diabo, não quero conversa com o diabo, não sei nem onde o diabo mora. O meu negócio é com Deus. Sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Isso é vontade de permitir. Mas Deus também trabalha com vontade condicional. Diga: vontade condicional. Aqui está o problema de muitos crentes. Sabe por quê, pastor Joel? Porque 90% das promessas de Deus estão dentro da vontade condicional. O que é vontade condicional? O nome já está dizendo: condição. Por exemplo, salvação. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Deus morreu só por nós, Jesus morreu só por nós que estamos aqui. Ele morreu por todo. E por que tem gente indo para o inferno todo dia? É a vontade de Deus que todos sejam salvos, sim ou não?
E por que as pessoas não acessam essa salvação? E por que as pessoas não ativam essa salvação? Porque ela é condicional. Qual é a condição? Ele precisa crer. Ele entra crendo e Deus entra fazendo. Isto é vontade condicional. Eu expliquei isso para dizer a você o seguinte: prosperidade na Bíblia é a vontade de Deus, Mamali, mas é a vontade condicional. Sabe o que significa isso? Se você cumpre a vontade condicional para a prosperidade, você vai ser próspero. Pastor Edi, e se eu não cumprir em determinada proporção, você vai ser salvo, só não vai ser próspero. Mas e se o ímpio cumprir? Se o ímpio cumprir, ele vai ser próspero, só não vai ser salvo. Sabe por quê? Porque é uma lei, meu irmão. Diga assim, é uma lei. Lei é estabelecida por Deus como princípio. O que é princípio? Jeremias 6,16, Deus diz assim: ponde no caminho, pergunte pelas veredas antigas pelas quais andou os vossos pais. Sabe o que é a palavra vereda antiga no original ali? É estatutos perpétuos, estatutos eternos. É coisa que Deus não negocia, é coisa que Deus não muda. Irmão, muda céu e muda terra, mas princípio Deus não muda. Ficou entendido então que prosperidade é a vontade de Deus? Ora, ficou entendido isso? Então, diga assim: se é a vontade de Deus, eu vou prosperar. Agora pergunta para mim, diz assim: pastor Edi, qual a condição? Não sabem que pregando eu não digo isso, mas ensinando para que você memorize, às vezes a gente usa de repetição. Ok. Lembre-se que, número 1, quando Deus estabeleceu Adão na terra, Deus disse para Adão assim: Adão, domine a terra e produza na terra. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é trabalho. Meu irmão, a lei número 1 de Deus para prosperar na terra chama-se trabalho. Precisa trabalhar, meu irmão. Deus não tem compromisso com quem come o pão da preguiça. Ora, o homem foi posto na terra para dominar. Deixa eu dizer, a terra gira em 24 horas em torno do sol. Diga comigo assim: a terra está sempre em movimento. Agora, além desse movimento chamado rotação e translação, que é em volta do sol, há um movimento na terra, irmão. Sabe qual é o movimento? É o movimento da produtividade. A terra está sempre em movimento. Enquanto nós estamos falando aqui, meu irmão, o Japão está trabalhando. O fuso horário permite que a terra não pare de produzir, pastor Joel. E Deus diz para Adão: Adão, você foi chamado para produzir. Então o trabalho passou a ser estabelecido por Deus como a lei número 1 para que você possa prosperar na terra. Agora, pastor Edi, o que o senhor está falando aí, eu já sei. Eu trabalho desde menino, estou matando cachorro grita e jacaré beliscão. Como é que é isso? Calma. Vamos olhar Provérbios 23:4? Quem acha para mim Provérbios 23:4 possa ler bem alto? Provérbios 23:4. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Oh, peraí, não te canses para ti enriqueceres. Dá de mão o quê? A tua própria. Olha Provérbios 8:17 para nós. Provérbios 8:17. Vamos ler até o 21.
8:17 de Provérbios. Eu amo os que me amam, e os que de madruga me buscam me acharão. Segura aí. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Quem é que está falando isso aí? Olha para a Bíblia, irmão, não é Deus que está falando, não. Pastor, então a gente tem que orar de madrugada. Deus está dizendo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Não nesse texto. Não é isso que está escrito. Olha o verso 18. Riquezas e honras estão comigo. Riquezas e honras estão com. Sim, riquezas duráveis. Riquezas duráveis. Segue a leitura. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Melhor meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar os bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Herdar os bens permanentes, os que me amam, e encherei os seus tesouros. Sabe quem é que está falando aí? Diga comigo assim: a sabedoria. Você leu comigo Provérbios 23:4, dizendo o seguinte: não te canse para te enriquecer, dá de mão a tua própria sabedoria. Por que a tua própria? Porque não existe ninguém na terra que Deus não plasmou nele, Deus não pôs nele, um dom natural. Esse dom precisa ser ativado com a sabedoria. Meu irmão, inteligência é diferente de sabedoria. O que é sabedoria, pastor? A arte de usar a inteligência que tem. Quanto você tem de inteligência? Quando o homem pecou, o que Deus fez? Deus aprisionou isso nele, neutralizou toda a fertilidade da mente. Imagine que os estudiosos dizem que aquele que mais consegue explorar a mente usa quanto do seu QI? Quanto? 10%, 12%. Santos Dumont, poucos dias agora eu estive na França e vi lá a casa que ele morou lá, e está lá uma foto dele e a gravura dele lá, que fez o primeiro dirigível voar. Dizem que ele tinha 8,5 de QI usado. 8,5, vamos arredondar para 8. Quer dizer que 92% estava intacto lá ainda. Agora, se Santos Dumont usou 8 e fez um avião, você já fez o que da vida, irmão? Fala aí. O que você fez até hoje? Mas eu tenho boa notícia nessa noite. Isso está aí dentro de você. E a Bíblia manda você usar isso. E qual é a recomendação? Aqueles que de madrugada me buscam, Joel. É a sabedoria dizendo: ei, vem de encontro comigo. Agora, olha o que diz o texto: de madrugada, pastor Valdemar, só prospera quem está disposto a dar bom dia para o sol. Quem come o pão da preguiça, o sol está nascendo lá, você disse: pode vir, que faz tempo que eu estou acordado te esperando. Meu irmão, o crente em Cristo Jesus é plasmado da bênção de Deus para extrair essa sabedoria que está aí dentro. Então não é simplesmente trabalhar no braçal, isso é importante, mas é você usar o dom natural, a aptidão que Deus te deu em primeiro lugar, e dizer: não, peraí, eu tenho mais, eu posso mais, eu vou por mais.
Não existe ninguém que não tem, irmão. Existe quem não usa. Existe quem não usa. E é esse o ponto que faz toda a diferença. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite aqui. Aqui nessa cidade, ainda existe muita coisa que ninguém fez e está esperando você fazer. Existe muita atitude que ninguém nunca tomou, que está esperando você tomar. Existe muita invenção que ninguém nunca inventou e está esperando você inventar. Lá na empresa que você trabalha, na profissão que você escolheu, tem coisa que está à sua disposição e você precisa sacar isso de lá para que a bênção de Deus te acompanhe. Mas não basta então trabalhar, pastor, não, tem que trabalhar com sabedoria. Sabedoria. E por onde passa a sabedoria, pastor? Passa por Provérbios 29. O que tem lá? 22, 29. Vamos olhar para Provérbios 22, 29. Tradução: diligente no que faz da sua obra, perante os reis será posto, e nunca perante os de baixa sorte. Meu irmão, então eu preciso primeiro entender que existe a lei do trabalho. Segundo, esse trabalho tem que ser feito com sabedoria. Terceiro, esse trabalho tem que ser feito com diligência. Se você buscar os sinônimos da palavra diligente, meu irmão, eu vou resumir isso aqui. Deus não comunga com gambiarra. Deus não gosta de meia boca não, meu irmão. Deus passa longe disso. Deus é Deus de perfeição. Quer prosperar? Eu vou fabricar celular. Mas que jeito que é o seu celular? A Samsung está fabricando, o Xing Ling está de monte, mas tu deixa de comer atrás de um iPhone. É vaidade não, o negócio é bom, original. O criador morreu e deixou, o cara era diligente, deixou para frente muitas versões. Ele já está lá para o Beleléu e o que ele aplicou para fazer está aí, meu. Pastor, eu sou um jardineiro, mas que jeito que você cuida do jardim? Pastor, eu sou faxineiro, mas que jeito que você limpa? Qual é o seu detalhe? Eu sou manicure, mas que jeito que você faz a unha da irmã? Eu sou costureiro, mas que jeito que é a sua costura? A diligência faz o referencial para prosperar. Isso é bíblico, meu irmão. Alguém vai formar fila para o seu atendimento. Desde que mundo é mundo, a concorrência existe. Você já viu algum clínico geral famoso, irmão? Porque quem faz tudo não faz nada, mas quem é especialista no que faz, prospera para a glória de Deus. Prospera, porque tem referência. Então veja as leis que Deus estabeleceu. E crente, meu irmão, é cheio desse negócio. Não estuda para a prova e diz sim, mas eu tenho fé. Não, meu irmão, debaixo do céu o que rege é lei. Pastor, só tem 50 vagas e eu já determinei que é minha. Ok, que maravilha, mas estudou? Aí o ímpio cumpre essa palavra, come o livro, mergulha no livro, é diligente no estudo. Aí Deus vai pegar o crentezinho batizado com o Espírito Santo e vai dizer para o ímpio: olha, você estudou, você se dedicou, mas o meu servo precisa da vaga. Deus é justo, irmão, Deus não trabalha assim não. Meu servo vai ficar sem a vaga, ele vai ter que ralar para entender que a lei que rege é essa. Amém?
oportunidade. Você não estava era preparado para a oportunidade. Eu vou repetir isso: ninguém perde oportunidade. Você não estava era preparado para a oportunidade. Agora, se você é diligente e está preparado, você diz: pode vir a oportunidade, porque eu estou te esperando aqui, e a bênção de Deus vai chegar. Deu para entender que isso é uma lei? Amém? Mas você tem esse potencial, isso está dentro de você. Pastor Edir, mas não tem nada de espiritual nisso aqui. Tem tudo. Tem tudo de espiritual. E aí eu quero que você atenta para isso agora. Salomão disse: o que adianta o homem levantar cedo, comer o pão de fadiga, dormir com dores? Para ele seria melhor um aborto, se depois de morto não tiver um enterro digno. Sabe o que Salomão está dizendo? Não, tem que ter a bênção. Porque ele disse assim: vi um homem a quem Deus deu riqueza, mas não deu poder para dela comer. Então Deus interfere nisso, sim ou não? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa: eu e você podemos ter a sabedoria, a diligência, a labuta, que é a lei que Deus estabelece, mas nós precisamos entender um princípio: nós somos dependentes de Deus. Mas pastor Edil, o senhor está dizendo um negócio que eu já sei. Calma, eu vou ver se você sabe na prática. Nós somos dependentes de Deus. Como assim, pastor? Eu só respiro porque Ele me faz respirar aqui nessa noite. Autodependência. E o que é que Deus faz? Deus pega essa autodependência dela e pede a nós prova de fidelidade. Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço. Eu prospero que eu estudei, eu prospero por isso. Ok, você cumpre a lei, mas você só está onde está porque Deus permite que você esteja. Então saiba que você é dependente dele. É a graça dele, a misericórdia dele que te fez chegar. Isso é tão certo, irmão, que o homem, quando foi posto fora do Éden, ele passou a viver privação. Aí Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou te prosperar. O capítulo 13 do livro do Gênesis diz assim: e Deus enriqueceu Abraão. Sabe o que é a palavra rico? É suprido por completo. Nós vamos fazer o fechamento daqui a pouco no texto que nós lemos da abertura, e você vai entender exatamente o que é esse suprimento completo. Não é esse negócio de muito mês para pouco salário, não, meu irmão. Recebe dia 5, dia 7 já está liso de pegar verniz. Não, pastor, não. E como é que Deus faz isso? Quem cuida de você é Deus, quem cuida de mim é Deus, porque Ele é Jeová Jireh. O que é que Deus faz? Deus estabelece uma segunda lei para prosperar na terra. Qual é a segunda lei? A primeira, diga assim: lei do trabalho, que inclui sabedoria e diligência. E a segunda lei é a lei do repartir, é a lei do dar, é a lei do ser liberal. E por que é que Deus estabelece essa lei, pastor? Isso aqui eu queria que você entendesse, meu irmão. A minha e a sua vida na terra, ela só tem sentido de ser se nós formos canal de Deus na terra. Se a tua vida não fizer sentido na terra, saiba que você vai mudar daqui rapidão. Porque enquanto a nossa vida fizer sentido, nada. O irmão disse aqui 2 corona, pode ser 2, 3, 10, não tem problema. Eu quero dizer que coronavírus não matou nenhum crente. Não, pastor, não. Só foi veículo para alguns.
Porque se eu creio que é corona que mata, eu estou dizendo que Deus perdeu o controle, meu irmão. Se a tua vida tem sentido, pode vir quem for, Deus está no controle. O que é que Deus faz então? Deus nos pede prova deste reconhecimento de que Ele é o provedor de todas as coisas. E que jeito que Deus pede essa prova? Para ver se nós somos canal de Deus para repartir. Olha para mim Provérbios 11, 24. Alguns há que espalham e ainda se acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Alguns há que espalha e lhe há, mas outros que retém o quê? Retém mais do que é. Grava essa palavra aí, justo. Reter mais do que é justo. Eu vou explicar isso para você entender aqui, ó. Todo ser humano na terra nasceu, Deus tem a ele uma porção. Ele vai crescer, ele vai desenvolver. Deus tem a ele uma porção nessa terra. Qual é a porção? A porção de justiça, para ele comer, vestir, para ele viver na terra. Deus dá uma porção para ele. O que é justo para o Gesiel? O que é justo para o pastor Valdemar? O que é justo para o pastor Joel? O que é justo para o pastor Carlos? O que é justo? O que é a porção de justiça? Guarde essa colocação. Agora, olha o que disse Jesus em Lucas 16. Lucas 16, o versículo de número 12. Lucas 16, verso 12, quem achou? Se no alheio não fosse fiel, quem vos dará o que é vosso? Se no alheio, diga comigo assim: se no alheio não foste fiel, quem vos confiará o que é vosso? Ora, Levítico capítulo de número 27, nós temos uma lição dada por Deus. Deus diz assim: todo dízimo me pertence a mim. E deixa eu usar aqui uns minutos para isso. Deus diz assim: o dízimo é sherem, a palavra no original. Ele é consagrado. Por exemplo, eu estou falando em um microfone consagrado nessa noite. Esse microfone aqui é santo. Se esse microfone for usado para cantar uma música mundana lá fora, eu estou profanando o que é santo, porque está sendo separado. Deus disse assim: olha, a 10ª parte de tudo que colher é meu, é santo para mim, é santo. Então diga comigo assim: dízimo não pertence à igreja, não pertence ao crente, mas pertence a Deus. E o que é que Deus faz? Deus coloca na mão do crente como prova de fidelidade. Nós vamos ver isso agora. Deus coloca na mão da igreja para a manutenção dela, mas permanece sendo dele. Sabe o que significa isso, irmão? Quando você entrega o dízimo aqui no altar, se o administrador da igreja, o tesoureiro, botar fogo aqui, você recebeu a sua bênção ali. Por isso que esse jargão, eu quero saber o que estão fazendo com o meu dízimo, está errado, porque o dízimo é seu. A sua bênção você recebe quando você entrega. Agora, olha Lucas 16, 12.
Se você não é fiel no alheio, o que é alheio? O que é esse alheio que não me pertence, que eu preciso ser fiel? Diga comigo, número 1, dízimo. Vai apertar um pouco, irmão. Se não der para dizer aleluia, diga ai. Olha aqui para mim. O que é que Deus faz, pastor Joel? Entrega na mão do crente. O dízimo está entregue na mão do crente. Pertence a quem? Então diga assim, a 10ª parte de tudo que vem nas minhas mãos não me pertence. Isso é sério, viu, meu irmão? Seríssimo. Aí o que é que Deus faz? Deus coloca na mão do crente e diz, Malaquias, devolva para mim. Por isso que a gente usa a seguinte expressão, pagar dízimo. A gente usa essa expressão, é apenas o vocabulário, mas nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. Aí Deus disse, torna para mim, porque depois que vocês tornar, eu vou derramar sobre vocês quantas bênçãos? Quantas bênçãos que é, irmão? Diga assim, uma. Então você não precisa fazer uma campanha de quinta, uma campanha do envelope, não sei que jeito. Pastor, eu vou entrar numa campanha aí, porque eu vou receber a bênção. Não, meu irmão, diga assim, uma bênção. Faz assim com o dedo, diga assim, uma bênção. Agora, você sabe o que é essa uma bênção aqui? É a bênção de Deuteronômio 28, é abençoado quando entra, abençoado quando sai, abençoado quando compra, abençoado quando vende. É uma vida de bênção, irmão. Então não precisa de uma campanha atrás de bênção. Se você cumpre isso, você tem a bênção morando contigo. Agora, o texto diz, fiel no alheio. Então, tudo que Deus me dá a condição de na terra receber, diga, primeiro pertence 10ª parte a Deus. Diga, a 10ª parte pertence a Deus. Mas tem mais alguma coisa que pertence a outras pessoas, pastor? Sim. Sim. De tudo que Deus te dá, primeiro você devolve a Deus. Quando você devolve a Deus, sabe o que Deus faz, pastor Joel? Ele coloca na sua mão uma porção justa. Porção justa para quê? Para morar, para se locomover, para criar a família. Quanto precisa Joel? Permita-me fazer aqui, pastor Joel, vem aqui por gentileza, e o senhor aqui, meu irmão. Só para os irmãos entenderem isso aqui. Como é que é o nome do senhor? Kleber. Então está aqui o pastor Kleber e o pastor Joel. Os dois, Deus deu oportunidade de granjear na terra. Joel foi lá, devolveu o dízimo do Senhor. O irmão foi lá, devolveu o dízimo do Senhor. Bom, o que Deus vai fazer com eles agora? Deus vai colocar na mão deles a provisão. Se Joel viver 70 anos na terra, tem provisão. Diga assim, provisão. Veja que o radical da palavra é em prol da visão. Deus não dá provisão aonde não tem visão. Então só existe provisão, pastor Valdemar, aonde tem visão. Qual é a oração do Joel? O Joel disse assim, Senhor, me dá recurso, me dá condição. Por quê? Porque eu quero ser canal para a tua obra. Tem uma visão. Então ele tem um motivo para prosperar. A visão é antecipada. Aí Joel disse assim, Senhor, me prospera, porque eu quero abençoar a minha família, começando pela esposa, começando pelos filhos, porque aquele que não tem compromisso com a família, esquece prosperidade, porque Deus não tem compromisso contigo. Marido avarento, quando eu ministro sobre família, eu falo disso. Marido avarento, Deus não comunga com ele. Mas escute bem, o que Deus faz agora então? Devolver o alheio que não pertencia, que é de Deus, devolveu. O que Deus vai fazer com eles? Deus vai dar uma porção para o Joel, Deus vai dar uma porção para o Kleber. Qual é a porção? Eu vou dar números aqui:
Deus vai dar 10 mil a ele, salário. Deus vai dar 10 mil ao Kleber, salário. Dessa porção que Deus deu, Deus vai pedir para eles, para que eles transbordem, para que eles não retenham tudo, para que eles sejam um canal na terra para abençoar alguém. E quem é esse alguém que Deus quer abençoar na terra? Diga assim: pessoas. Meu irmão, o compromisso de Deus é com pessoas. É por isso que Deus ama quem tem visão no reino. Sabe por que esse prédio está aqui, meu irmão, construído? Por causa de você. Sabe por que eu saí de São Paulo e vim pregar? Por causa de você. Sabe por que o pastor Valdemar está aqui vencendo os dias dele, mais de 88 anos de vida? Sabe por que está aqui? Por causa de vidas. Sabe por que Deus pega alguém, dá dom por causa de vida? Deus investe em pessoas. E nós fomos colocados na terra para ser canal. Aí o que faz Joel? Joel começa a repartir. O que Joel não pode fazer? Reter mais do que é justo. Você leu comigo Provérbios 11, 24. Joel pega os 10 mil. Uma vez que eu dizimei, já devolvi o que é de Deus. Então Joel não contribui para a missão. Joel não atende o necessitado. Joel não oferta na obra de Deus, porque ele retém tudo. E por que é que Joel retém? Porque Joel tem medo da falta. O medo da falta tem nome. Sabe como é que é o medo da falta? O medo da falta Jesus chamou de mamon. Jesus falou de dinheiro. E Deus não criou dinheiro. A quem pertence o dinheiro, irmão? Aqui à direita, a quem pertence o dinheiro? A quem pertence o dinheiro? Vocês não vieram para o culto? É um culto de ensinamento. A quem pertence o dinheiro? Diga assim: o dinheiro não pertence a Deus. Mas fique tranquilo, também não pertence ao diabo. O dinheiro sempre pertenceu ao homem. O que é o dinheiro? Uma moeda criada para valorar bens e riqueza. Você leu em Provérbios 11, 18, a sabedoria disse: eu tenho para você não é dinheiro, eu tenho para você bens e riqueza duráveis. E disse: eu tenho ouro refinado, depois que sai a prata, só o melhor eu tenho para você. O que é isso? Duráveis. Escute rapidamente isso aqui, ó. O dinheiro faz parte do sistema. O sistema é influenciado por mamon. Então alguém diz assim: eu não vivo sem dinheiro. Meu irmão, você não vive é sem Deus. Você não vive é sem Deus. Agora, quando o bem vira dinheiro, mamon entra. Então qual que é a ideia desse espírito? É que você viva dizendo o seguinte: eu não dou porque não tenho, eu não dou porque não posso. Deus está dizendo: ei, não retenha mais do que é justo, porque se você repartir, eu acrescento. Então vem comigo aqui, vem entender isso aqui agora. Dos 10, Joel repartiu, tirou o que pertencia a Deus, devolveu e repartiu. Irmão, nas nossas mãos, escute isso, eu queria que você atentasse para isso agora e não se assuste. Todos os dias Deus coloca uma pessoa na sua vida para que você reparta. No culto, no pós-culto, às vezes o garçom lá no restaurante, alguém que abençoa a sua vida, Deus está dizendo: reparta com ele, reparte com ele, reparte com ele. O medo da falta, o que você faz? Retém. Então Kleber dos 10, o que o Kleber fez? Reteu. Ele devolveu o dízimo, mas ele disse: não, peraí, isso aqui agora é meu, eu não posso porque vai me fazer falta. Joel fez o que? Repartiu. Sabe o que Deus faz? Deus olha para o Joel e disse: olha, se com 10 Joel está sendo canal na vida do João, do Pedro, do Dona Maria, está abençoando a filha, abençoando a esposa, está abençoando a obra missionária, eu vou botar na mão do Joel 15. Ele sobe a régua do Joel. Nós vamos ver isso lá no Novo Testamento. Aí o Joel sobe a régua com Deus também, distribuindo. Aí Deus sobe com o Joel, disse: vou botar ele para 20. E o Kleber Deus disse: ei, terra seca,
não transbordou. O que Deus faz? Retém mais do que é justo, para perca sua. Meu irmão, eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: irmão, Deus tira do ímpio para dar para o justo. Quem que é esse ímpio que Deus tira para dar para o justo? Não é o ímpio lá fora não, meu irmão, que está ralando, que é diligente, que levanta cedo. É o ímpio dentro da igreja. Então o que Deus faz? Tira do Kleber e transporta para o Joel. Por quê? Porque o Joel é canal. Deus só coloca, Gesiel, aonde flui. Deus só coloca aonde flui. Diga comigo: Deus só investe aonde flui. Sabe o que Paulo vai dizer lá no capítulo 9 que nós lemos? Paulo vai dizer que Deus aumenta o fruto da vossa justiça. O que é isso, pastor Joel? Deus aumenta o nível. E qual é o propósito de Deus aumentar? Para que você continue sendo canal. Poder tomar assento, muito obrigado. Deu para entender? Isso é tão sério. Olha que Deus determinou tanto em Levítico como em Deuteronômio. Quando o povo plantava, Deus dizia: não colha os cantos do campo e nem a espiga que cai. Por quê? Porque isto é para o pobre e o necessitado. O que Deus estava dizendo? Eu dei uma colheita suficiente, que você não precisa ser avarento a ponto de voltar a pegar o que é porção dos outros. Quando Paulo diz assim: não ate a boca do boi que trilhe, era Deus condenando o judeu. O judeu colocava o boi na moinha, e conforme eles iam esmagando o grão, os grãos iam pulando na frente. Conforme o boi ia rodando aqui, os grãos iam sendo esmagados, então saltava alguns grãos. O que o judeu fazia? Ele colocava na boca do boi o pano, para o boi não comer nem aquele grãozinho que pulava, a avareza. Deus disse: tira isso da boca dele, porque ele está trabalhando e ele precisa comer. Ele precisa comer. Tudo que vem na sua mão só vem com um propósito: para que você seja Agora, vamos voltar para partirmos da conclusão no capítulo 9 de Corinto, da leitura que nós fizemos na introdução. 2 de Coríntios 9. Olha o versículo de número 9. Nós lemos até o 8. Olha o verso de número 9. Conforme está escrito aonde? Paulo citou aqui o Salmo 112, verso 9. O Salmo 112 é o Salmo de prosperidade, é o Salmo de promessa. Ele começa dizendo sobre prosperidade na família. Diz: aquele que teme ao Senhor e que tem prazer na sua palavra, a sua família será próspera, a sua casa terá abundância. E ele vai dizer o seguinte: ele reparte, ele é liberal. Aí Paulo repete isso aqui, olha o que ele vai fazer: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua permanece para... O que é essa justiça aqui, meu irmão? Não é a justiça do sangue de Jesus não, porque é o sangue de Jesus que nos justifica. Essa justiça aqui é a porção justa, a porção diária. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu e você, nesse exato momento, nós estamos exatamente no lugar que merecemos, espiritualmente falando, sentimentalmente falando e financeiramente falando. Não, pastor, estamos exatamente no lugar que merecemos estar, porque Deus trabalha com isso, com leis e princípios. Princípio. Veja o que está dizendo: se você libera, Deus primeiro tem compromisso de manter você. Como? Abrindo os canais. A sua justiça permanece para sempre. Olha o que ele vai dizer agora, o verso 10:
Ora, aquele que dá semente a quem, irmão? Para quem que ele dá semente? Então, não existe essa expressão, pastor, eu não dou porque eu não tenho. Você não tem porque não dá. Olha para o seu irmão e diga assim: ninguém pode dizer que não dá porque não tem, mas pode não ter porque não dá. Olha o que está escrito aí, irmão, se é isso ou não. Ele dá o que, irmão? A quem? Mas além da semente, ele dá mais o que está escrito aí? Então não vem dizer aqui que você precisa sacrificar o pão, não, porque ele está dizendo que ele dá semente para você semear e dá o pão para você comer. Ou seja, ele te dá o necessário e te dá algo para você plantar. A semente, agora, se você come a semente, meu irmão, aí é outra história. Agora, se eu planto a semente, aí ele sobe a vara da justiça, pastor Joel. Olha o que ele vai fazer aí, ó. Se eu planto a semente, diz assim: também multiplicará a vossa, e aumentará o quê? O que é multiplicará a vossa sementeira? A fonte da onde tirou a semente. Então veja a dinâmica. Ele me dá semente para que eu plante, ele me dá pão para que eu coma. Ele, uma vez que eu obedeço, ele vai lá e multiplica a minha fonte. Por quê? Porque eu sou um semeador, então ele vai manter-me de semente. Mas mais ainda, ele vai aumentar o meu nível, ele aumentará os frutos da minha justiça. Meu irmão, o teu nível financeiro está na sua mão, não na de Deus. Deus só estabeleceu regra. Se você cumpre, Deus diz: sobe a régua dele, sobe a régua dele, sobe a régua dele, sobe a régua dele. Por que nós ouvimos isso com frequência e às vezes não praticamos? Sabe por que não? Por causa de 1 Reis 17, diz a Bíblia que Acabe casou com Jezabel, trouxe a cultura dos Baalins para Israel, derrubou os altares do Senhor e levantou o altar a Baal. Lembra que Baal era um título genérico, mas cada um dos Baals tinha uma função específica. Entre eles estava lá o Baal da prosperidade. E aí começou assim: se o campo produzia, glória a Baal; se o gado gerava, glória a Baal; se a mulher dava luz, glória a Baal. Deus disse lá no capítulo 47 de Isaías, Deus disse assim: Isaías, a minha glória eu não dou a outro. Irmão, Deus dá poder, Deus dá dom, Deus dá unção, mas a glória não. Sempre que alguém tenta ultrapassar, Deus diz: a glória é minha, só eu sou o rei da glória. Aí Deus levanta Elias chegou lá e disse: olha, a partir de hoje, segundo a minha palavra, é eu que estou dizendo, Elias, não vai chover durante 3 anos e meio. Quando Elias termina de entregar essa mensagem, que ele vai saindo, Deus diz assim: agora você, Elias, vai lá para a beira do ribeiro, porque eu já ordenei. Eu amo essa expressão, irmão, porque Elias é um tipo da igreja, pastor Joel. Se a igreja não negociar a mensagem e ela se mantiver fiel na mensagem, confrontando o que precisa ser confrontado, irmão, amado, da igreja cuida Deus. É claro, tem irmão que diz assim: se eu não dizimar, a igreja para não, meu irmão, para não para. Por quê? Porque quem cuida da igreja é Deus, irmão. A igreja só tem uma coisa certa todo mês: a pagar. Mas a receita da igreja, qualquer contador de juízo declara falência da igreja. Você chegar e pedir a contabilidade: espera aí, vocês têm 100 mil para pagar esse mês? É 100 mil. E a receita? Ela está que jeito? Boleto? Não. Cheque pré-datado?
Não. Tem algum ativo aí que está em pior? Não, também não. Mas onde é que está a receita? Não, a receita está no bolso dos crentes. Mas e se eles não trouxerem, vocês excluem eles? Também não. Mas então... E o mês que ele não traz? Aí o administrador disse, não, aqui funciona assim. O mês que o João não dá, o Pedro dá. O dia que a Maria não dá, Deus levanta a Josefa que dá. Mas já faz 100 anos que ela está vivendo assim, nunca faltou não, e ela vai seguir. E de vez em quando não tem quem dá lá dentro, Deus pega um lá fora e manda dar também. Aí sabe o que eu aprendo aqui, pastor Gesiel? Eu sou apenas canal, o provedor é Deus, o provedor é Deus, o provedor é Deus, o provedor é Deus. Eu sou apenas canal. Sabe o que ocorre? Elias termina de pregar, ele vai lá para a beira do ribeiro. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou fechar o céu e eu quero ver quem é que manda nesse negócio aqui, quem é que prospera. Elias foi lá para a beira do ribeiro. Diz a Bíblia que os corvos levavam para Elias pão e carne. Que hora, irmão? Diga comigo, de manhã e de noite. Elias comia de manhã e ficava dependente de Deus para a noite. Sabe o que significa isso, irmão? A igreja, ela depende de Deus todo dia. É por isso que igreja não pode, não deve. Esse negócio de igreja investir dinheiro em bolsa de valor está por fora, irmão. Igreja investe ela em construção, em obreiro, e é assim mesmo, é comendo todo dia. Por quê? Porque ela depende de Deus, de Deus. Elias está na bênção. A seca bateu. No verso de número 9 do capítulo 17, diz a Bíblia que lá em Serepta, sabe onde era Serepta? Era na região de Tiro e de Sidom. Era a cidade natal de Jezabel. Era o berço do baalismo. Pois bem, essa mulher ouviu falar do Deus de Elias. Como é que ela ouviu falar? Acabe mandou varrer o reino. Procura Elias, porque Elias é o perturbador. Essa seca só está acontecendo por causa do Deus de Elias. Essa mulher, então, inteligente, ela orou. Como é que o senhor sabe que ela orou, pastor? O texto disse que Deus ordenou a ela. Teve ou não teve uma conversa entre Deus e ela? Agora vamos pensar nessa mulher orando, irmão. Essa mulher olha para a panela, vê o resto de farinha. Olha para a botija, vê o resto de azeite. E ela ora assim, Deus de Elias. Por quê? Porque ela entende que ele é maior do que Baal. Porque disseram para ela a vida toda que era Baal que abria. Mas agora Acabe disse, olha, o Deus de Elias que fechou. E quando ele fecha, ninguém abre. Aí ela ora, Deus de Elias, eu preciso de pão para comer eu e o menino, senão a gente vai morrer. Aí Deus olhou para ela e disse, a senhora está precisando do quê? Eu estou precisando de pão. O senhor é o Deus de Elias. Eu estou parafraseando, não vai pregar isso não, irmão. Só para você entender. A senhora está precisando do quê? De pão. Já que a senhora está precisando de pão, eu trabalho da seguinte forma, tem que ser liberal. Só tem pão quem dá pão. Então eu vou mandar Elias aí para a senhora dar pão para ele. É o único meio da senhora receber pão. Se fosse a gente fazer uma cesta básica e levar para ela, irmão. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você. Não coloque a mão sobre ninguém que você não saiba a origem. Porque tem gente passando prova e tem gente na tribulação. Prova é Deus quem dá, tribulação quem que arruma. E se você arrumou essa tribulação, você se vira com ela para lá, que eu não vou pôr a mão nisso não. Isso é um problema seu. Então não sai colocando a mão sem saber o que está acontecendo não, irmão. Você vai acabar arrumando um problema com Deus. Deus chegou para Elias e disse, Elias, o corvo não vem mais, o ribeiro seca, vai lá para Serepta, porque tem uma mulher te esperando lá. Elias chegou lá, ela está catando o graveto para fazer a última refeição.
Elias chegou e disse: traz um copo de água. Quando ela vai saindo, Elias diz: traz também um bolo. Sabe o que ela falou para Elias? Você está vendo esses gravetos aqui? Isso aqui é para fazer a última refeição. Vai comer, para comer eu e o menino, nós vamos comer e vamos Mas Deus disse para Elias: Elias, eu já ordenei a ela, mesmo Deus ordenando, irmão. Ela disse para Elias: eu não tenho. Elias olhou para ela e disse assim: eu vou ensinar um negócio para a senhora hoje. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, mas tem pouco porque não dá. A senhora vai entrar para dentro. Essa doutrina do dar tudo, Elias não era favorável nela não, irmão. Elias falou: vou ensinar para a senhora que do pouco a senhora vai tirar um pouco. A senhora vai pegar disso que a senhora tem. Diga comigo: disso que a senhora tem. Isso aqui é muito forte. A senhora vai pegar disso que a senhora tem e vai fazer primeiro para mim um bolo. De vez em quando você encontra uns crentes assim: pastor, ora por mim, eu estou com a causa na justiça. Se sair, eu vou dar uma oferta para a obra missionária, eu vou dar uma oferta para a construção. A primeira pergunta que eu faço: o senhor já é dizimista, irmão? O senhor já oferta hoje? Poucos dias eu estava no carro, um me ligou: pastor, eu quero ajudar lá na África, e eu quero dar uma oferta especial lá, assim, 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 assado, e eu tenho um negócio para sair essa semana, o senhor ora por mim, porque se sair, eu digo: meu irmão, você já deu alguma oferta de missão? Não, pastor, mas eu estou fazendo. Não, pega agora o Pix, manda uma oferta lá, depois eu oro. Dado que você tem, que eu vou orar pelo que vem. Isso aqui não é casa de aposta, não é loteria, isso aqui é igreja de Deus, irmão. Agora o camarada não tem compromisso com o altar, quer oração, vai ganhando com Deus. Deus não precisa disso não. Elias disse: eu quero é do que a senhora tem. Sabe por quê, meu irmão? A visão da mulher estava na farinha e na botija, estava na panela dela. A vida dela estava na panela. Ela estava escrava na panela. Deus disse: eu quero tirar a visão dela dessa panela para colocar na palavra, para entender que quem faz prosperar sou eu. Sabe qual é a palavra de Deus para o teu coração agora? A palavra de Deus para o teu coração nesta noite é: tire o olho do que você tem, porque Deus quer investir muito mais. Não tenha medo. Xarabacandaracerabaca. Elias diz assim: porque assim diz o Senhor, se a senhora praticar isso, a partir de hoje, até o dia que houver chuva, vai ter farinha na panela e azeite na botija. Sabe o que Elias está dizendo? Enquanto houver crise, na sua casa vai haver bênção. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pode entrar PT, sair PT, pode entrar Bolsonaro, sair Bolsonaro, é importante os governos, mas essa igreja depende de Deus, esse crente depende de Deus, que a igreja depende do Senhor. Quantos é dependente de Deus aqui? Essa mulher agora tem duas opções, irmão. Ela olha para a farinha, ela olha para a botija, e ela olha para a palavra do profeta, e olha para o menino, e volta para dentro. Começa a amassar o bolo. Menininho chega com os olhinhos compridos e diz: mamãe, esse bolinho é para mim, com a barriguinha nas costas, está com a fome, cadinho. A mãe olha e diz: meu filho, não é não. O Deus do homem que está aí fora falou comigo. Repapanacacepamanahai. O Deus do homem que está aí fora teve um encontro comigo, meu filho. Eu resolvi crer nele. Meu filho, ele me disse que tem muito mais farinha do que eu tenho, tem muito mais azeite do que eu tenho. Assim diz o Senhor, ele tem muito mais recurso do que você tem.
muita gente que não prospera, irmão, porque tem medo da falta. Eu não oferto porque eu não posso. Não, você pode. Enquanto o dízimo é obediência, a oferta é fé. Ser liberal é ato de fé. Eu libero porque eu entendo que vem dele, eu só sou canal. É ele quem manda, é ele quem supre, é ele quem põe. Ela volta, faz o bolo, leva para o profeta. A Bíblia diz que ela fez um bolo pequeno. Agora, ela tirou um pouco do pouco. Ela tirou uma parte pequena. Diga assim, a parte pequena era o alheio. Lembra que eu disse que aquele que retém mais do que é justo, Deus disse, do que você tem que tirar. Você tem que tirar. Se você não tira, não acrescenta. Aí está o desafio dela. Está o desafio dela. Ela vai, entrega para o profeta. Ela volta, faz o bolo para o menino, faz o bolo para ela. Quando ela olha, ainda tem azeite, ainda tem farinha. O profeta diz, eu vou ficar aqui na casa da senhora agora. Por quê? Porque oferta é ato contínuo. Amanhã a senhora precisa de novo. No outro dia cedo, bolo para o profeta. O profeta aqui representa o altar, meu irmão. Estende as tuas mãos para cá. Diga assim, quem tem compromisso com o altar tem compromisso com ele. Todas as vezes que a tua oferta chega no altar, todas as vezes que o dízimo chega no altar, o altar vai para a tua casa. Agora quando o altar vai para a tua casa, ele vai com milagre, ele vai com provisão, ele vai com porta aberta, ele vai com algo grande da parte de Deus. E esta noite eu estou autorizado para te dizer da parte do céu, é noite de milagre financeiro para a vida de muitos crentes aqui. Ai, piacá, xomambacambaravacai. Eu sinto o céu aberto neste lugar. Diz a Bíblia que o profeta ficou na casa. Sabe o que aconteceu? O filho dela ficou doente. Quem falou que dizimista não passa a prova? Quer dizer que a mulher está ofertando, o profeta está morando lá e o menino está doente. Diga assim, quem tem compromisso com o altar, passa a prova. Mas passa, não fica na prova de janeiro a janeiro não, irmão. Passa, porque Jesus diz, tereis. Sabe o que aconteceu, pastor Gesiel? O menino ficou doente. E não só isso, o menino morreu. E sabe o que aconteceu? O profeta estava lá. E se ela tivesse realmente mandado o profeta embora? Ela agora não precisava de farinha nem de azeite. Sabe o que ela precisava? Ela precisava de cura. E quem foi que falou? Que ter compromisso financeiro retorna só bênção financeira? Não, meu irmão. É a bênção do Senhor. Retorna em todas as áreas. Eu vou enumerar algumas aqui. Que o Espírito Santo me ordena aqui, ó. O teu filho vai bem, o teu casamento vai bem, a tua vida sentimental vai bem, e a tua saúde vai bem. Por quê? Porque você tem compromisso com o altar. A tua vida interessa para Deus. Sabe o que aconteceu? O menino ficou doente. O menino morreu. E quando o menino morreu, ela disse, homem de... Você trouxe justiça? Elias orou. Ressuscitou o menino. Quando Elias levou o menino para ela, sabe o que foi que ela disse? Agora sei. Mas agora? Ela já estava comendo do azeite e da farinha e não estava crendo em Deus ainda. Ela disse, agora sei que tu és homem de Deus. E que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Agora sei. A pergunta é: Deus precisava da viúva para sustentar Elias? Diga assim, Deus já tinha os corvos. Elias não precisava de um bolinho não, irmão. Elias estava comendo o quê? Pão e... Então por que Elias foi lá, meu irmão? Sabe por que Elias foi lá? Porque ela precisava. Amados, quando eu tenho essa consciência de que quando eu oferto,
é porque eu preciso ofertar. Eu tenho um irmão que é empresário na minha igreja, ele aprendeu isso desde cedo. E se eu levantar uma oferta na igreja para fazer uma obra, qualquer coisa, uma oferta alçada, ele diz assim: pastor, se eu não estiver no culto, o senhor me liga, porque eu preciso participar. Eu preciso participar. Mas ele começou sacrificando, irmão. E hoje Deus prosperou ele assombrosamente, porque ele entendeu que ele precisa ser canal. Esteja em pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor da igreja. Lucas 4:25 diz assim: havia muitas viúvas em Israel, mas não foi a nenhuma outra que Elias foi enviado, senão aquela. Meu irmão, há muito crente no estado do Pará, há muitas igrejas do estado do Pará, mas não foi a nenhuma outra que eu fui enviado, a não ser a você nessa noite. Significa o quê? Diga comigo assim: Deus não precisa da minha oferta. A obra de Deus também não precisa. Eu sou canal. Se eu não fizer, Deus levanta quem faz, mas a obra não para. A obra não para. Meus amados, esse assunto é assunto de nós falarmos ele em 3 dias, para vocês terem uma base. Eu disse que eu ia dar aqui um panorama. Se eu devolver o microfone para o pastor Valdemar agora, eu vou ser igual o médico. Faz o diagnóstico e não dá o remédio. Então eu quero dar remédio nessa noite. E eu não sei se você quer tomar. Qual é o remédio, pastor? Eu quero orar por você aqui nesse altar. Deus tem feito isso. Eu quero que você, na mente agora, você visualize uma vitória especial que você quer da parte de Deus. Seja na área da finança, seja na área da saúde, seja na área da família. Pastor, eu quero a salvação de um filho, eu quero uma cura. Eu quero fazer essa oração por você aqui do altar nessa noite. Mas escute isso, irmão. O irmão já chegou aqui, nem sei se ele vai ficar, mas escute. Eu quero que você busque agora uma oferta. Uma oferta. Pastor Edi, eu não trouxe a oferta nesse culto. Eu quero convidar você aqui a vir no altar com oferta mínima, de R$100. R$100. Se você tem, você já vai deixar ela no altar agora. Se você não tem, você vai trazer ela no próximo culto. E baseado nessa oferta, eu vou fazer a oração. O pastor não me pediu para mim fazer isso, e eu não ministro em causa própria. Isso aqui é para a obra de Deus. A administração da igreja faz o que quiser. Mas eu quero te convidar agora a receber uma oração especial, baseada nesse compromisso, nesse voto. Se você tem, já deixa hoje. Se não tem, no próximo culto, ou pega o Pix da igreja. Quantos querem participar desse voto nessa noite? E você vai buscar agora na mente aí, ó. Você vai buscar na mente. Se você entendeu a palavra nessa noite, você vai fazer como essa viúva. É o mínimo de 100, pode ser 200, pode ser 500, mas uma oferta mínima. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse ato parece simples, mas eu já vi Deus fazer muitas coisas através de uma atitude dessa. Encosta mais aqui os irmãos que estão atrás aí, porque tem muita gente para vir. Escute isso. A média de oferta assembleana, a média de oferta assembleana é R$1. Você pega um culto igual a esse aqui, pergunta o tesoureiro da igreja quanto entrou de oferta. Estou falando de dízimo não. Soma o tanto de irmão que tem aqui, você vai ver que a média por culto não dá R$1. Aí Deus disse para Malaquias: maldito aquele que tendo o melhor oferece o pior. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que a nossa oferta alçada é de acordo com a nossa prosperidade. A minha prosperidade diz que quando a salva passa eu posso pôr 10.
Se eu pôr 5, eu estou pecando. A prosperidade do irmão diz que ele pode pôr 5, se ele pôr 2, ele está pecando. A prosperidade do outro diz que ele só pode dar 50 centavos. Se ele der 20 centavos, ele está pecando. Então não é o valor, mas é de acordo com a sua prosperidade. Tem alguém aqui que 100 reais para ele não é nada, mas tem alguém que custa. Então quanto lhe custa a oferta? Pastor, eu quero dar 200, dar 300. Mas a palavra que eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui é essa, ó. Busque na sua mente agora. Eu gostaria que os irmãos entendessem o que eu estou dizendo, irmão, porque eu vou ouvir lá de São Paulo, eu vou ouvir os testemunhos dessa noite. Então eu quero que você pense especificamente. Não faça um pacote não. Pastor, essa oferta, esse compromisso no altar, sabe por quê, meu irmão? Porque não é a oferta. Essa atitude aqui você vai estar declarando que a tua fonte é Deus, e a fonte da bênção é Ele, da provisão é Ele. Irmãos, só ficam aqui, não precisa ir lá buscar não, que os irmãos vão trazer aqui, viu? Fica só aqui, por gentileza. Então eu quero que você busque agora na mente, qual é a sua necessidade. Busque assim, faça assim com a mão assim, para receber. Quantos mais quer participar? Sai do seu lugar depressa. Pastor Edi, eu não tenho 100 reais aqui hoje, faz o Pix, traz no próximo culto, é você e Deus, mas é importante que você participe. Quantos mais quer participar desse ato aqui agora? Eu vou orar especificamente para esses que estão aqui no altar. Quantos mais quer participar agora desse voto aqui, agora? Sai depressa do seu lugar e venha. Depressa, está vendo mais uma irmã ali? Quantos mais? Depressa, irmão, a hora está avançada, eu já estou na hora extra aqui. Amém? Vem depressa. Pastor, eu quero ser canal, eu quero ganhar mais, eu quero subir profissionalmente, venha. Pastor, eu quero milagre de salvação, venha. Pastor, eu quero milagre de cura, venha. Você não está comprando bênção porque Deus não vende bênção, mas você está declarando nessa noite: o meu provedor é Ele, eu não estou seguro a dinheiro, quem provê é Ele. Pode vir, vem depressa, pode ocupar o corredor central, não tem problema, mas saia do seu lugar, porque é uma noite diferenciada. A unção de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, a palavra de Deus está aqui, o mover do Espírito está aqui, e você vai ser tocado agora. Já teve casos de eu fazer essa oferta, pastor Valdemar, e na hora que as pessoas estão na frente já receber cura. Você pode receber, sabe por quê? Porque quando eu orar aqui agora por isso aqui, você vai sentir o mover de Deus aí. Deus vai testificar no seu coração aí. Rapidamente, tem mais alguém que quer vir, irmão? Se você entendeu a voz de Deus, saiba que Deus não precisa dessa oferta aqui. A obra também não precisa, até hoje ela viveu sem ela. Agora, se você entender que você precisa, faça como essas irmãs que estão vindo. Venha depressa. É você quem necessita, então você vem. Pastor, mas o azeite está pouco, a farinha está pouco. Do pouco você tira um pouco e você vai ver Deus entrar lá. Amém? Você vai ver Deus entrar lá. Tem mais alguém? Posso orar pelos que estão aqui? Tem mais alguém? Venha depressa se tiver. Está como a mulher, Elias disse: eu ordenei a ela, e ela segurou. Às vezes o medo faz isso, mas se Deus ordenou, se você sentiu a palavra de Deus no seu coração, pode vir e venha testificar, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Oramos então. Tem mais alguém? Só os irmãos que estão aqui, estende as mãos para cá para mim. Só os que estão aqui à frente. Diga comigo assim: Senhor Deus, eu venho no altar agora, em resposta à sua palavra. Eu não vim comprar bênção, porque o Senhor não vende, mas essa oferta é um ato de fé. Eu estou declarando que Tu és o meu provedor, e que eu sou apenas um canal. A partir de hoje, Senhor, eu declaro com essa oferta, que eu sou o canal. Pode enviar na minha vida, que eu vou repartir conforme o Teu desejo. Agora escute que eu vou orar. Pai, diante da Tua presença, eu ministrei a Tua palavra. Aqui estão os Teus servos. O Senhor conhece a mente de cada um agora. O Senhor conhece o propósito de cada um agora. Conceda, Pai. Conceda a cada um, segundo o propósito que Ele estabeleceu. Fecha a tua mão agora. Fecha a tua mão. Diga assim: eu recebo agora, no nome de Jesus, o propósito que eu fiz diante do altar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.